Pessoal, a possibilidade que você já tem aqui se acostumando com o ministro da Justiça, Flávio Dino, como ministro do STF é grande. Essa semana, muita coisa já começou, sabe, com o avalanche. E uma das notícias é que Lula já citou e cota o Flávio Dino como ministro do STF. Será que isso realmente vai acontecer? E aí é onde entra o trabalho que a gente faz aqui nesses editoriais, o quanto que eu aprendo com você. Vocês são demais. Eu vou trazer um comentário aqui que eu achei estupendo, genial. Vamos lá. O Flávio Dino, vocês sabem, ministro da Justiça, tá de olho no STF. Lula cita Dino para a vaga no STF em conversas reservadas. Essa matéria é da CNN Brasil. O titular da Justiça está entre as opções preferenciais, hoje do presidente, para a vaga da ministra, que se aposenta neste mês. Esse mês a gente já vai saber quem será o próximo ministro do STF. E Flávio Dino, que vem respondendo o primeiro pedido de impeachment apresentado pela oposição, que vem sendo alvo de muitas críticas, inclusive acusações de omissão em relação ao dia 8 de janeiro. Ele, como o G. Dias, vem respondendo por essas omissões, vem tendo acusações por parte da oposição. Ele é bem provável de estar no STF. Olha só o que diz essa matéria da Veja. Porque uma ala do PT atua para que Lula indique Flávio Dino ao STF. Qual o motivo do PT querer o Flávio Dino? São dois. Uma, que o PT não pegou ministérios, tá? Quase nada de ministérios. E eles acreditam, não sei como, porque Lula está tendo que criar mais ministérios para dar para o Centrão. O PT acredita que se o Flávio Dino sair do Ministério da Justiça, o PT pegue o Ministério da Justiça. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eles têm medo de Flávio Dino concorrendo a presidente da República e, na visão deles, Flávio Dino tem poder para tratorar o Lula, tá? Nas eleições. Ou para enfraquecer a esquerda, fazendo com que a direita volte. Isso aí é uma coisa já, sabe, meio que sacramentada. E aí é onde entra os comentários de vocês. O Reginaldo Dorosa, ele fez um comentário que eu achei top demais, top das galáxias. Sei que não tem nada a ver, mas se o Dino for para o STF, a esquerda vai se arrepender para o resto da vida. Dino não é petista, ele vai feder, né? Eu apaguei aqui o que o Reginaldo falou. Vai feder geral. Ele vai para cima de qualquer um. Ele não vai ter partido. Lógico, a direita vai ser prejudicada, mas a esquerda também. Vocês vão ver. É óbvio que isso vai acontecer. E o Reginaldo escreveu certíssimo. Imagina, o PT está confiando que o Flávio Dino vai chegar lá no STF. Imagina o Flávio Dino com os poderes que o Alexandre de Moraes tem, com os mesmos poderes. Sem ter esses poderes, o Flávio Dino já mostra suas garras o tempo todo nas atuações contra opositores políticos. É matéria que foi publicada aí, inclusive no R7, que Dino já é recorde de pedidos de inquérito, de investigação, e a maioria contra opositores. Imagina Flávio Dino com um poder do ministro Alexandre de Moraes. O cara vai tratorar todo mundo. O cara vai realmente mostrar o que é a vontade comunista. Ou seja, lembra o que o assessor da Dilma, aquele do podcast, falou? Quem não é a favor do regime merece o quê? Um paredão. Imagina se alguém comunista resolver interpretar a Constituição. Mas comunista declarado igual o Flávio Dino. Pois é, não vai sobrar para o PT. Vamos lembrar que lá na China quem manda é o Partido Comunista, né? Será que vai sobrar ala para o PT? O PT vai acabar na mão do Flávio Dino. É o que o Reginaldo Dorosa falou e olha que eu concordo muito com o que o Reginaldo falou, tá? Vamos lá, outra matéria. Falando ainda de STF. Zanin.
este nome foi uma surpresa para a direita. Há um mês, lá dentro, Zanin, no STF, teve críticas, muitas críticas do PT e da militância de esquerda, mas está trabalhando muito. Já deu 349 decisões. Chegou com vontade de fazer. O ministro votou contra a descriminalização do porte pessoal de drogas e arquivou a ação sobre suposta omissão de Bolsonaro na pandemia. Ou seja, o PT ficou maluco com o Zanin. Colocaram um conservador lá, compraram gato por lebre. Mas, entretanto, todavia, é muito bom ver uma revista de esquerda, extrema esquerda, a Fórum, vou até colocar assim, a Fórum publicar isso aqui. Zanin teve 93% de menções positivas em publicações da direita nas redes, diz Data Fórum. A revista Fórum fez uma pesquisa e constatou que a direita está gostando muito mais do Zanin do que a esquerda. E por quê? Por causa disso aqui, ó, matéria do Terra Brasil Notícia. Zanin arquiva mais 2 ações contra Bolsonaro por atuação na pandemia. E aí, isso aqui é muito interessante. O ministro Cristiano Zanin arquivou 2 ações movidas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela não adesão do Ministério da Saúde ao protocolo de intenção de aquisição da Coronavac. Isso aqui é interessante. Zanin destacou que a petição inicial se mostra inútil, imprestável, uma verdadeira porcaria, diante dos esclarecimentos elaborados pelo Ministério da Saúde e trazido aos autos. Adivinha quem foi que fez essa petição inicial nessa ADPF? A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando você quer questionar a constitucionalidade de uma norma, de uma regra ou de uma ação e não cabe a ADI ou ADIM, como era chamada antigamente, que é a ação direta de inconstitucionalidade, porque ela tem legitimados, você entra com a ADPF. E adivinha quem protocolou a ADPF que o Zanin chamou de inútil? São os partidos. O Rede Sustentabilidade, amigo do PT. Partido Comunista do Brasil, amigo do PT. Partido Socialista Brasileiro, do Alckmin, vice do PT. Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL do Boulos. E o Partido dos Trabalhadores e Cidadania. Todos esses, segundo Zanin, fizeram uma petição inútil. Me lembra até o Traje a Rigor. Eu não tinha falado sobre isso, né? A gente somos inútil. Me lembrou aqui a música do Traje a Rigor, que tem esse título, tá? Não foi eu que falei errado, não. O título é A Gente Somos Inútil. E aí teve o caso do Mingau, que levou um tiro na cabeça lá em Paraty. Desejo melhoras ao Mingau, desejo que ele se recupere logo e volte a fazer boa música aí pro Brasil. Tá te ouvindo, tá certo? Mas enfim, a gente tá falando de política, né? Isso tá deixando o pessoal pirado. Tá deixando o pessoal de esquerda pirado, o Zanin. Mais uma matéria para vocês aqui. Vamos lá. Matéria do G1. Se é do G1, não pode ter fake news. Concorda comigo? Ministério Público pede que TCU, Tribunal de Contas da União, determine a devolução de todos os presentes recebidos por Bolsonaro na presidência. E aí você vai ficar pé da vida comigo. Pé da vida comigo. Concordo. Em número, gênero e grau. Tem que devolver mesmo. Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Temer, todo mundo tem que devolver. Eu acho imoral presidente da República ou qualquer candidato, qualquer político, qualquer gestor público. Os comentários de vocês são demais. Eu não salvei o comentário, mas eu deveria ter salvado. Imagina o seguinte, eu não lembro quem colocou o comentário aqui. Um policial está fazendo uma ronda. E aí tem uma festa, o policial está fazendo a ronda perto dessa festa. E aí, de repente, uma festa junina, por exemplo, quermesse. E aí, num dado momento, pela boa atuação do policial, o policial é muito gente boa,
Vem um rapaz e fala: olha, eu sei que você é flamenguista, você é top, faz a segurança da gente aqui, tá aqui uma camisa do Flamengo. Entrega a camisa do Flamengo pro policial. Meia hora depois, o rapaz que deu a camisa do Flamengo pro policial resolve fazer gracinha com a namorada do outro e entra nos tapas com um certo sujeito. E chega o policial para prender. Pode? Não vai ser viciado isso? Então, entendam o meu ponto de vista. E aqui, sabe, eu sei que tem gente que vai passar pano e que não vai concordar comigo. Mas no meu ponto de vista, agente público não ganha presente. Agente público está lá porque está cumprindo um dever. Ele não pode ganhar presente, a não ser depois que ele terminou o cargo, encerrou. Aí ele ganha Pix, 17 milhões, que é lícito. Eu acho uma aberração tentar bloquear o Pix. O cara é um cidadão comum como qualquer outro. Aí é outra história. Mas durante a presidência, me desculpe, de Lula a Bolsonaro a Temer, eu acho imoral qualquer um sair com um presente dali. E os presentes que o Ministério Público pediu que o TCU peça a devolução são esses aqui, ó. Uma miniatura de um capacete antigo de samurai, vale 20 pila. Não é barato. Um quadro, e ele recebeu do primeiro-ministro do Japão, um quadro que mostra Jerusalém no Templo de Salomão, vale 5 mil. Um vaso confeccionado em prata de 16 mil. Um pote polido de 13 mil. Uma maquete do Taj Mahal de 59 mil. É grana, gente, e é muita grana. E aí, aqui eles determinaram, só para vocês terem noção, confirmou aqui a defesa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou que podia ficar com as joias porque ela tinha um caráter personalíssimo e foram entregues ao Bolsonaro, para o Bolsonaro. E citou a resolução que falava que bens personalíssimos eram do presidente. O procurador Lucas Furtado citou o entendimento do TCU de que os presentes devem ser incorporados ao patrimônio público, a não ser os de caráter personalíssimo. A lei fala que joias têm caráter personalíssimo. Mas eu acho imoral. Eu acho imoral. E eu acho que Bolsonaro não devia ficar com nenhuma joia, nem Michele, e nem Lula, e nem Janja, e nem Dilma. Minha visão, meu ponto de vista, e eu não vou mudar para agradar um ou outro, tá? Essa matéria foi publicada 3 horas atrás, tá? Só para você ter ciência aqui. Vamos de mais matéria? Eu sei que muita gente já deve ter me xingado aí. Já que a gente está falando de desrespeito, vamos falar de outro desrespeito aqui. A Caroline de Tone escreveu aqui e eu acho interessante. Desrespeito. Lula e Janja já torraram mais de 30,7 milhões em viagens pelo mundo. Boa parte foram em diárias de hotéis de luxo. O valor inclui apenas as despesas até julho. E aí a Caroline de Tone escreveu o seguinte: um verdadeiro deboche com o povo brasileiro. De hotel de luxo em hotel de luxo, o tour internacional do casal Lula e Janja, que só piora nossa política externa, segue onerando pesadamente o povo brasileiro. Enquanto aqui no Brasil, prefeitos do Nordeste, já incapazes de cobrir suas despesas básicas, fazem até greve pedindo mais recursos ao governo federal. Assina embaixo o que a Caroline de Tone falou. E digo mais, na minha visão, deveria ser considerado crime de responsabilidade. Responsabilidade. Um presidente da República viajar para um país que tem embaixada, que tem acomodação suficiente, salvo, diga-se de passagem, se esse lugar não apresentar segurança adequada. E se tem embaixada, tem segurança adequada e ele vai para hotel de luxo, para mim é crime de responsabilidade. É mau barateamento do dinheiro público, é falta de respeito com o dinheiro público. Da mesma forma, ficar fazendo viagens com o dinheiro público também acho um escárnio. Também acho um escárnio. A única coisa que deve ser bancada com o dinheiro público, no caso de um presidente, é a segurança. Vai para a praia? Lula mandou separar a praia lá. Bolsonaro também já viajou e gastou. Então, hoje, já que eu estou batendo, eu tenho que bater para todos os lados. Eu acho um escárnio, eu acho um abuso, eu acho uma pouca vergonha. Então, para mim, isso aqui tinha que ser crime de responsabilidade, isso aqui devia dar impeachment, tá?
Essa é a minha visão, é minha opinião de cidadão. Mas pode ser que você não concorde, ou você concorda com viagens de 30 milhões de presidentes. São sultões, sheiks, marajás? O que são? São pessoas que devem cumprir o dever para o povo. Foram eleitos e são funcionários, agentes públicos. Certo? Isso é democracia. Então, tem que ter respeito com o dinheiro público. Essa é a minha visão, tá? E no seu ponto de vista, o que você acha? Tá certo, não tá certo? Coloca no comentário aí. Pessoal, estamos encerrando esse editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para todos os seus, para sua família inteira. Minha camisa vermelha incomodou muita gente, tá? Mas é presente da esposa. Se eu não usar de vez em quando, tá? Não tem jeito, tá? Eu apanho. Eu tenho mais medo da esposa do que do Alexandre de Moraes, do Lula, do Dino, tá? Brincadeira, tá, pessoal? É só para descontrair. A grande questão aqui lembrando, iluminação ruim, eu tô ajeitando, vocês estão vendo que tá tudo parado aqui, ó, tá tudo bagunçado. Tô dando uma ajeitada no barraco aqui, tá? Então, logo volta ao normal. E assim, o nosso intuito aqui é fazer de forma independente, tá? Então, às vezes tem muita gente que é de esquerda que me assiste. E fica bravo porque eu critico mais o Lula do que o Bolsonaro. Tá? Eu critico mais o Lula do que o Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro é ex-presidente. Lula é o presidente. A minha responsabilidade é com o Lula. O Bolsonaro é um cidadão comum agora. Acabou. Lula é o presidente. Então vai ter muito mais crítica. Mas às vezes eu critico o Bolsonaro e o meu público, a grande maioria, é de direita. Eu acho que 95% aqui é de direita. E aí quando eu critico, criticou o Bolsonaro, criticou o Valdemar da Costa Neto. Desculpa, mas eu quero ser imparcial. E aqui você tem duas opções. Ouvir, eu dizer pelo menos a verdade que eu acredito que é a certa, porque hoje até a verdade é relativa, né? Mas assim, aquilo que eu acredito pelos princípios morais que eu aprendi. Tá? Então, quando eu critico, por exemplo, o caso de presidentes receberem presentes, eu acredito nisso. Eu acho imoral. Então, você vai ver, às vezes eu criticando aqui e ali, mas eu quero o melhor para o Brasil. Tá? Não tenha dúvidas. E talvez é nessa discussão, é levar a sério o que está acontecendo, que faz com que a gente abra um pouco a visão, abra os olhos, veja o que a esquerda está propondo, o que a direita está propondo, e não vai agir, com base numa bolha. Vai agir efetivamente com base no que é bom para o nosso Brasil. Combinado? Tamo junto? Então, daqui a pouquinho, estou voltando com mais um editorial para vocês, tá bom? Abraço.